transformar 3 meses de conteúdo em 2 dias de gravação para ponto, sem utilizar AI, sem nenhum modelo contratado e sem equipe de filmagem. E nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como que a gente fez para tudo isso dar certo. Bom dia. A vista continua feia. No fim, foram 2 dias caóticos na praia com os nossos amigos. O que virou do nosso computador, do novo site. Mostra sua mão. Ai, perfeito. Uma lista gigante de takes que a gente precisava pegar. Aqui na Ponto House 2, os meninos estão acabando de se ajeitar e basicamente estou organizando os takes. A gente gravou tudo isso daqui. E você vai ver desde a conceituação, como que a gente organizou cada um dos vídeos, As tarefinhas do dia aí. como que a gente transformou aqui a parte mais legal, É isso, começou, pai, começou. toda a limitação que a gente tinha. E aí? Manda um oi aí. Fala, Carlos. Em atributos de linguagem de marca que ajudaram a gente a compor toda a história ao invés de ser coisas que iam atrapalhar a gente. O Ponto é o primeiro dispositivo com travessia em telas do Brasil. Primeiro você baixa o nosso aplicativo e escanear. Pronto. Agora você parou de scrollar e foi viver a vida real. E a nossa missão como marca é fazer as pessoas viverem a vida real. E por conta disso, desde o começo da marca, a gente só cria conteúdo real. A gente não utiliza AI na criação de conteúdo, porque a gente é uma marca de vida real, logo a gente comunica isso através de viver a vida real. Porém, tem um grande problema nisso, que é conteúdo real envolve pessoas, tempo e produção. E essas 3 coisas juntas, se você não tomar cuidado, podem virar uma baita dor de cabeça. Essa é a segunda vez que a gente faz uma viagem de gravação de conteúdo com a Ponto. E na primeira, na Ponto House 1, a nossa estratégia foi muito simples. A gente vai viajar para um lugar bonito, a gente vai viver o que a gente acredita como marca, a gente vai filmar o que a gente viveu e a gente vai postar o que a gente viveu. Com todo esse banco de imagens, a gente pensa vários roteirinhos e isso vai ser o suficiente para transparecer a nossa mensagem. A vida real. É tudo que eu vivi. E o que aconteceu foi que a gente acabou com um banco de imagens gigante, uns 300 GB em 2 dias, de imagens muito lindas que a gente vem utilizando e utiliza até hoje, mas que na prática a gente utilizou muito menos do que a gente gostaria porque faltava densidade de conteúdo, de histórias que de fato comunicassem o que a gente queria contar e que não fosse só aquela coisa de banco de imagem bonito. E por isso, para essa Ponto House, a gente decidiu fazer diferente, de organizar certinho tudo que a gente queria gravar. Então a primeira coisa que a gente fez foi listar tudo isso. O lançamento do plano pago e todas as funcionalidades dele, o redesign completo da UX do nosso aplicativo, a reestruturação do nosso e-commerce, o Ponto Report 3 com tudo que aconteceu desde o último Ponto Report e tudo que a gente queria para o banco de imagem. Listado tudo isso, cada um desses atributos virou uma ideia criativa, cada ideia virou um roteiro criativo, todos os roteiros viraram um arcabouço gigante de referências gráficas, que viraram um storyboard para cada um dos vídeos, que viraram 2 listas super importantes, que é a nossa shot list com todos os takes que a gente precisava pegar para cada vídeo para fazer a campanha dar certo, e uma lista de produção com tudo que a gente precisava comprar para poder gravar os vídeos. Feito isso, a gente comprou a lista de produção com antecedência e a gente pegou essa shortlist e organizou nos dias. Porém, aí ainda mora um baita problemão, que é o seguinte: planejar é diferente de conseguir executar. E aqui está a parte mais legal desse vídeo, que foi a gente conseguir transformar as limitações que a gente tinha em de fato linguagem de marca, para que fosse algo que ajudasse a compor a experiência como um todo e não que atrapalhasse a gente. E quando a gente fala de limitação, basicamente a gente estava indo em 5 pessoas para uma praia. Vou te falar E um aí? negócio. É seu carro? Meu, nossa, hoje, né? Tá animado? Todo mundo, Tá animado pra esse take? pra caralho. E aí, vai pintar ou não? Sem equipe de filmagem, com um monte de vídeo que a gente ia gravar numa casa que a gente nunca viu na vida, que a gente não sabia a cor da lâmpada, que a gente não sabia quanto recuo ia ter pra câmera. Aproveitar que a galera tá tomando um banho ainda, mostrar um pouquinho da casa pra vocês. A gente escolheu essa casa por 2 motivos principais. Primeiro porque é na Ilhabela e a gente quer posicionar a
ponto com a energia que tem esse lugar, e a gente tava com muita vontade de ir pra praia, pra ser sincero, que a última foi na montanha. A segunda é pela vista, que é tipo realmente bizarra, ó. Essa daqui é a cozinha, você vê que ela tem todo um... Nossa, tá sujo demais. Mas ela tem todo um estilinho, tábua, cimento queimado. Aqui tem um forninho de pizza super maneiro. O nome da casa é Casa Amarela, então combina bem com a ponto, fogãozinho a lenha, olha que legal. Dá pra fazer alguma coisa bacana aqui. Um tanto de ponto, isso daqui é só um pouco na real, assim, agora temos a ponto. Essa bandeira aqui, a vida real. Você vê que a casa ela tem uma energia bizarra. Com um monte de externa em lugares que a gente não sabia quantas pessoas iam estar, como que ia estar o áudio. Sem equipe de filmagem nenhuma para carregar equipamento. Bagulho de ponto, gimbal, equipamento de câmera, caixa da ponto que veio retornado. Resumindo, tudo para dar errado. Porém, o nosso discurso, nosso propósito como marca é viver a vida real. Como que a gente combina esses dois em decisões que vão ajudar a gente ao invés de atrapalhar? A primeira decisão se refletiu no equipamento que a gente ia levar, porque não tinha espaço para levar equipamento, então essa decisão foi muito fácil. Não tem espaço, como que a gente faz para a filmagem ser mais vida real, para a pessoa se sentir mais perto da gente? Bom, primeira coisa, quando você está na vida real, a câmera nunca está parada, a sua visão nunca fica parada. Então, como que a gente transparece isso na filmagem? A gente vai filmar tudo handheld. Então, a primeira decisão que a gente tomou foi, não vai ter tripé de câmera. A câmera vai estar sempre na mão. Por quê? Porque não tem espaço para tripé e porque a gente quer que a pessoa se sinta parte da cena. Então, faz sentido tomar essa decisão. Fechou. Já tiramos um equipamento extra e já tomamos essa decisão. Segundo ponto, a gente não tem controle nenhum sobre como vai estar a luz no ambiente. E a gente não tem equipe para carregar a luz e não cabe luz do carro. Então a gente vai fazer o quê? É o nosso conceito da vida real? Então toda a iluminação vai ser luz natural. Por quê? Porque ia ficar estranho iluminar umas cenas e outras não, porque a gente não ia ter tempo de ficar, sinceramente, ajustando a luz minimamente para tudo ficar coeso. E assumindo que vai ser iluminação natural, a gente assume esse tipo de linguagem e a gente faz ela dar certo como um todo. Fechou, já não vamos levar luz, não vai ter mais isso para se preocupar. Terceiro ponto, a gente não levou nenhum modelo de fato profissional para fazer a gravação, o que significa que não dá para ficar pedindo para refazer a cena, para fazer a fala bonitinha, para ficar se afastando para pegar um take diferente ou outro. Então a gente precisava de um equipamento que permitisse a gente pegar um take dentro do carro de pertinho, sem a pessoa perceber, para não assustar e perder a naturalidade, ao mesmo tempo que ia dar para pegar uma paisagem bonita, porque a gente queria mostrar onde a gente estava, e que ainda ia ter uma nitidez, uma clareza legal para pegar uns takes à noite em casa, e que ia dar para focar de perto, focar de longe e fazer tudo acontecer com muita agilidade, sem ficar trocando lente, sem ficar se afastando muito da cena, sem perder a naturalidade. Por isso a gente escolheu também ir com uma lente só, que foi essa 9mm que você está vendo aqui, ó. Eu tô a um palmo dela e ela pega tudo, ou seja, eu podia filmar pertinho ali de tudo que estava acontecendo e não tinha problema nenhum em relação a isso. Ou seja, eu podia filmar pertinho das coisas, sem atrapalhar o que estava acontecendo. O quadro é bem amplo, então dá para reenquadrar na pós tranquilamente, se eu quiser cortar uma coisa ou outra. E isso dava mais flexibilidade para trabalhar ali perto, para entregar ainda mais vida real. Ou seja, pelas nossas limitações de tempo, espaço, equipe, modelos, a gente tomou decisões de equipamento que não só fizeram a nossa vida ficar mais fácil e possibilitaram a filmagem como um todo, como fizeram a filmagem encaixar mais dentro do conceito da nossa marca. O que é muito legal, porque tem muita marca que esquece disso ou ignora as limitações e tenta chegar numa referência que foi feita em cenários completamente diferentes, sem olhar para as próprias limitações, e acaba ficando naquele meio termo, meio esquisito, e acaba perdendo identidade nesse meio tempo. Onde, por outro lado, se fizesse esse exercício de olhar para o conceito da marca, olhar para as limitações e cruzar os dois, poderia chegar num resultado muito mais original e muito mais fácil de ser executado, o que é muito bom para todo mundo. Espero que você tenha curtido esse vídeo.
Eu vou deixar o link da Ponto aqui no perfil, sempre tá lá no canal para você comprar seu ponto e viver mais a vida real. E também o link da BMR, se você quiser contratar os nossos serviços. Hoje a gente oferece branding, criação de marca, produção de conteúdo com captação, e a gente oferece também desdobramento desses conteúdos captados em anúncio, tá? São esses 3 produtos hoje. É isso aí, espero que você tenha curtido. Bora viver a vida real e bora colocar sua marca no mundo. Abração. Essa competição seja de fato uma competição, uma coisa real. E não é essas besteiras.